Fé em primeiro lugar, que depois... E é isso que o Chico Xavier é capaz de insuflar nas pessoas. As pessoas chegam perto do Chico Xavier e elas se sentem modificadas. Saiu um livro recentemente, escrito por uma analista junguiana que mora na Alemanha, que nasceu em 1910, tem a idade do Chico Xavier. Ela fez um curso também de teologia. Ela tem 2 livros traduzidos no Brasil. Um tem o nome de Jesus, Psicoterapeuta, e o segundo livro dela é Jesus na Perspectiva da Psicologia Profunda. Neste livro, Jesus na Perspectiva, ela mostra por que Jesus, as pessoas se aproximavam do Cristo e elas ficavam modificadas, por causa da parte do Cristo. Porque todo ser humano tem uma parte boa e uma parte menos boa, que os pesquisadores chamam de parte má, que não é má, porque segundo os espíritos, a doutrina espírita, o mal um dia será bom, porque o espírito progride sempre, não retrograda nunca. Mas então essa analista junguiana, ela mostra isso, quer dizer, que o Cristo, tudo no Cristo, só existia nele a parte luminosa. Portanto, as pessoas que se aproximavam, eles ficavam modificados. Por exemplo, se nós nos lembrarmos do episódio do Zaqueu, o Zaqueu, sempre baixotinho em cima da árvore, o sicômoro, eu levei muitos anos para descobrir o que jeito que nós tínhamos no cerrado, uma árvore parecida com o sicômoro, e eu descobri que é o murici. É a única árvore que eu descobri até hoje parecida com o sicômoro, segundo as enciclopédias. Mas ele subiu em cima da árvore para ver o Cristo, e ele se transformou. A história de Madalena e tantas figuras importantes que se aproximaram do Cristo. Então o Chico Xavier é uma figura que ele tem essas características, essa parte boa do Chico Xavier é muito desenvolvida. Ela é a parte luminosa. O Jung chamava a parte sombria e a parte luminosa da pessoa. A sombria não era totalmente má, mas era constituída, segundo Jung, de fatos, acontecimentos desagradáveis que nós jogamos para o nosso inconsciente. E coisas desagradáveis que mais tarde vão gerar depressão na pessoa, angústia e desespero. Portanto, o Chico Xavier tem essa característica, semelhante ao que acontecia com São Vicente de Paulo. Se nós analisarmos a obra de Vicente de Paulo, nós vamos ver a grandeza daquele homem. E a grandeza do Vicente de Paulo. Qual é a diferença de Vicente de Paulo com Chico Xavier? Vicente de Paulo, nós sabemos que quando ele era um menino, muito inteligente, o pessoal lá na aldeia onde ele nasceu, olha, esse menino tem que estudar, então ele teria que ir para o seminário. O pai dele vendeu uma junta de bois para comprar roupa para ele, para fazer aquele enxovalzinho, os meninos que iam. Mas o que aconteceu? Vicente de Paulo, quando o pai dele ia visitar, o pai dele tinha um defeito na perna, um defeito físico, e era um sujeito, um caipirão. Então o Vicente de Paulo tinha vergonha do pai. Ele ficava escondido do pai. Certo? Escondido. Ele não aparecia de vergonha do pai. Isso fez com que ele, mais tarde, ele se penitenciasse desse gesto dele de orgulho, quando ele era menino. Então o Vicente de Paulo se transformou nesse gigante que nós conhecemos da caridade. Um dos espíritos que assinam os prolegômenos da segunda edição para cá do Livro dos Espíritos, que saiu em 1860. Então, Vicente de Paulo, meus irmãos, nós vamos verificar a grandeza dele, todos que se aproximavam dele, e ele era um homem com uma franqueza muito grande, inclusive para o rei Luís XIII, por exemplo. O rei Luís XIII tinha um respeito por ele extraordinário. O próprio Richelieu, Mazarino, que ficou no lugar do Richelieu, que era o primeiro-ministro do Luís XIII, eles tinham um respeito, e ele falava as verdades que precisavam ser ditas. Portanto, se nós nos lembrarmos de Francisco de Assis,
a grandeza de Francisco de Assis. Por que todo mundo ficava atrás de Francisco de Assis? Por causa da humildade dele. A humildade, aquela ligação dele com a natureza, com os animais. E nós conhecemos o Chico Xavier com os animais. Esse cachorro, por exemplo, lá que levou o Jatobá para ele, o apego dele lá em Uberaba, por exemplo, o cachorrinho dele lá, o chamado Brinquinho, que inclusive reencarnou, teve uma desencarnação dele, que ele debaixo da roda num caminhão, pouco tempo depois ele reencarnou novamente o cachorro. E eu tive a oportunidade de seguir esse cachorro nessa segunda volta dele. É impressionante o Chico Xavier, a ligação dele com os animais, os gatos, por exemplo. Às vezes ele chegava na casa do Chico Xavier, um gato encostado no pescoço dele, ouvindo música, por exemplo, do Mozart, ouvindo uma música clássica, porque o Chico Xavier, o pessoal de São Paulo, sempre levava para ele, aquele levador antigo, aqueles levadores, e pendurava na parede, lá, Chico, isso aqui vai ficar para você emprestado, isso aqui vai ficar emprestado para você. E o Chico Xavier, com aquela ligação profunda, um respeito profundo pelos animais, pelas formigas. Ele conversando com as formigas quando ele chegou em Uberaba, as formigas trabalhando lá, cortando as roseiras dele. Ele falou, como é que eu vou fazer com vocês ali? Eu vou ter que matar, eu não quero matar. Vocês dão um jeito de arranjar um outro lugar. E a formigada saiu. Quer dizer, Chico Xavier é realmente uma figura impressionante. Então, meus irmãos, se nós formos falar sobre Chico Xavier, nós ficaríamos aqui. Chico Xavier, para falar sobre ele, tem que ser uma equipe. Cada um tem que se especializar num determinado assunto. E ir, a pouco e pouco, trazendo, lembrando os acontecimentos do Chico Xavier. Programa de marido e mulher, por exemplo, quantas vezes, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, eu me lembro em 63, porque eu ando em São Paulo, e sempre o Chico Xavier, o Valdo, ele ia ao São Paulo, eu ia almoçar comigo lá em restaurante, aquela coisa, aproveitava, depois que eu saía lá do laboratório, onde eu trabalhava, estava estudando, e o Chico Xavier, eu me lembro uma vez na Praça da República, nós estávamos almoçando, e eu falei com o Valdo lá, hoje é eu que vou pagar, porque igual acontece aqui com o mestre Paulinho, vou num restaurante, ele que quer pagar, eu fico sem graça, né? Hoje é eu. E falei mesmo, hoje é eu de qualquer jeito. Quando eu fui lá para acertar, durante o tempo que nós estávamos almoçando, uma senhora olhando o Chico e eu pregar com ele. E aquela coisa, o Chicão lá comendo aquela coisa. Aí que nós fomos sair, eu fui acertar, o não já pagou, aquela senhora ali pagou. Eu, como mineiro, miserável, fiquei satisfeito. O dinheiro não tem jeito. Aí depois, o marido dessa senhora veio com um buquê de flores para o Chico trazer. E chorava, tá certo? O marido, aquela emoção. Depois o Chico me falou, lá em Pedro Leopoldo, aquela senhora havia ido lá, um pouco queria largar o marido, o que devia fazer? Flávio? Considere seu marido seu filho. Você trata tão bem seu filho, trata seu marido melhor um pouco, que vai ficar satisfeito. Porque isso aqui, meus irmãos, é uma das coisas que o Chico Xavier fala, e é uma realidade, que as mulheres, as mães de família tratam muito bem os filhos. Isso é um erro. Filho tem que ser tratado no taco. Filho, uma boa mãe é aquela que trata o filho com casca e tudo e trata o marido na palma da mão. Certo? Passa a mão na cabeça do marido. Não tem esse negócio de passar a mão na cabeça do filho, não. Vê o filhinho para cá, filhinho para lá. E passa a mão na cabeça do marido. Certo? Então o Chico Xavier, a quantidade de senhoras que estavam com aquela revolta, o Chico Xavier, olha minha senhora, não se esqueça do seu marido, procure, faça do seu marido, se o amor que você dá aos seus filhos, joga em cima do seu marido, você vai conquistar seu marido. Então, meus irmãos, esse assunto é muito importante.
é importantíssimo, porque tem uma passagem do Chico Xavier que a mulher chegou perto do Chico e falou: pois é, Chico, esse negócio de amar o marido, isso é um trem gostoso, esse trem, como é que faz com essa coisa? Aí o Chico falou: o nosso Emmanuel está falando aqui que o amor, uma mulher que ama realmente o marido, é aquela que o marido chega em casa e dá alfinetada nela, traz alfinete e dá alfinetada. A única coisa que essa mulher deve pedir ao marido é que o alfinete não seja enferrujado. Essa tem amor no marido. Não seja enferrujado. Certo? Essa tem amor. E, porque a maioria há uma outra passagem dele que eu me esqueço sempre, que o Chico fala sempre, que as mulheres falam: não, essa existência, esse marido, esse não tem jeito, vai ficar para a próxima, essa não tem jeito. E o Chico tem uma passagem que eu me esqueci, o detalhe, o que ele fala, mas é uma coisa impressionante, esse negócio de julgar para frente. É claro que julgar para frente é muito bom, porque às vezes o marido depois volta com o filho, a mulher passa o couro nele, cara, chibatada nele, que não pode bater no marido, agora bate no dia que virar filho. A reencarnação tem essa vantagem. É uma coisa extraordinária que ajuda realmente. E o Chico Xavier, quando recebeu o Parnaso Alentu, o Sr. João Campos Xavier, o pessoal estava em torno dele, sempre os intelectuais, aí chamaram um intelectual lá, fulano, lá famoso, e mostrou a produção poética do Chico Xavier, médico. Aí o homem falou: não, esse aqui não. Esse aqui é um besta que fez isso aqui. Aí o Chico ficou bem triste, né? Aí eles falaram: não, mas isso aqui é um espírita que fez isso. Então, aí o homem falou: isso é uma besta espírita. Um besta espírita. Aí o Emmanuel falou para ele. Aí nesse tempo, a senhora mãe do Chico ainda se comunicava e falou para ele que a besta, que era um elogio que o Chico tinha recebido, que a besta costuma trabalhar. E se o Chico trabalhar, se ele trabalhar, ele tinha valor. E aí entra outra coisa do Chico Xavier, isso ele nos contou, e toda vez que ele contava, ele ficava emocionado. Dizendo que, na época em que o Centro Espírita Luiz Gonzaga começou as atividades, começava aquele povo obsidiado, o sujeito vai para o Centro Espírita, se cura e rapa o pé. Isso é terra para quem tem. E o Chico Xavier lá com aquela coisa, trata um, trata o outro, e chegou que o Chico Xavier sozinho, não tinha ninguém. E o Chico Xavier tem que fazer abrir o Evangelho, presta abertura, em voz alta, ele lê durante 2 horas ali, sem ninguém encarnado. E uma irmã do Chico Xavier uma vez foi lá e ficou atrás da porta, da janela, aí falou com o Sr. João Campos Xavier: meu pai, o Chico está louco, só pode ser louco. Ele falou: não, é o povo está falando mesmo que está louco, falando sozinho lá dentro do centro. Porque o Emmanuel falou para ele: não, mas você Evangelho é uma coisa sagrada, nós precisamos de Evangelho, isso é o Emmanuel falando. Então você fala para nós espíritos, não tem encarnado, fala para espíritos, para nós somos espíritos. E o Chico Xavier, esse é um fato que não está no livro, mas que ele conta, desde que uma manhã, ele estava na casa dele, no quarto, e chegou um doutor de Belo Horizonte, fulano, falou: Chico, Sr. João, eu vim aqui hoje para levar o Chico para o hospício, lá para o Raul Soares, o hospital Raul Soares. Aí o Sr. João falou: mas não, porque todo mundo falando que está falando sozinho, Chico Xavier. Isso é loucura. Essas coisas dele menino, essas visões dele menino, isso é louco mesmo. Tem que internar. Aí o Sr. João falou para ele: doutor, eu vou falar uma coisa para o senhor. O Chico levanta todo dia às 6 horas para ir trabalhar. O dia que ele não levantar e ele não for trabalhar, aí eu aviso o senhor vem e interna esse rapaz. Então vejam bem a sabedoria do Sr. João Campos Xavier. Inclusive, várias vezes, eu fui entrevistado lá por alunos de jornalismo no último ano,
que eles têm lá, tem que fazer um trabalho, tem que fazer uma entrevista, lá 2 turmas, que eles perguntam sobre o conceito de loucura. O que é loucura? Fala, loucura, segundo o pai do Chico Xavier, o Sr. João Campos Xavier, que era quase analfabeto, não sabia nada, é quando o indivíduo não tem capacidade de trabalhar. Se ele não conseguir trabalhar, está louco mesmo. Pode entender. Então, meus irmãos, que nós todos possamos nos lembrar do Chico. E atualmente ele está, o corpo físico, bastante abalado. Há muitas pessoas que procuram a gente com trabalho mediúnico, como é que é? Ele fala, se você quer ser médium, procure ver o Chico Xavier. Médium que trabalha com o Cristo é o Chico Xavier. Tem que sofrer mesmo. Sofrer mesmo. As maiores humilhações que um homem pode passar, o Chico Xavier já sofreu. Inclusive o que aconteceu com São Francisco, com São Vicente de Paulo, foi o Chico Xavier, uma vez que eles falaram que tinha roubado. Um fulano roubou e falou, cara, o Chico eu devo pagar. O Francisco, São Vicente de Paulo, nós sabemos que ele, quando chegou em Paris, ele dividiu o quarto dele com o juiz, e um belo dia o Vicente de Paulo adoeceu, chamaram um farmacêutico lá, um fulano lá para atender, e quando o juiz chegou, olhou no armário, faltava dinheiro, 400 escudos lá, que era uma moeda naquela época, e ele falou, roubou, você roubou meu dinheiro. Falou, mas como roubei? Foi você que roubou. E esse juiz já procurou o bispo, para que o bispo, durante 4 semanas, na missa de domingo, tem um nome próprio que eu me esqueci agora, como é que chama essa denúncia, perante todo mundo falando que Vicente de Paulo era ladrão. Aí o povo chegava perto dele e falou, Deus sabe a verdade. Durante 6 anos, Vicente de Paulo carregou esta pecha de ladrão. Até que um dia, um fulano, num outro país, ele foi preso e confessou, já arrependido, que ele que havia roubado o dinheiro do juiz. O juiz ficou profundamente chocado. Mas isso aí é para a gente ver a grandeza quando o espírito é superior. Certo? O Chico Xavier nunca se defendeu de nada. Em 1958, quando o sobrinho dele ficou obsidiado e foi procurado por elementos inimigos do espiritismo e deram dinheiro ao sobrinho dele, o que aconteceu com o sobrinho dele, com o Chico Xavier? Os jornais de Belo Horizonte, o Estado de Minas, o Diário de Minas, procuraram Chico Xavier. O que o Chico Xavier falou? Roga a nossa Mãe Santíssima, abençoe o meu sobrinho, para que ele seja feliz. Quer dizer, a defesa do Chico é essa. Ele jamais condena quem quer que seja. Roga a Mãe Santíssima que abençoe. Certo? Resultado, o sobrinho dele foi enrolado com bebida até desencarnar. Ele desencarnou de tanto beber. E houve uma sobrinha do Chico, chamada Nelma, que a desencarnação dela é uma obsessão violenta. E diz o Chico Xavier que na hora que ela desencarnou, a Nelma, os espíritos cantaram para receber, mas o obsessor dela estava agarrado nela como se fosse um carrapato. Foi no caixão, foi junto, agarrado no corpo dela, o obsessor. Isso, meus irmãos, é importante a gente comentar isso aqui agora, porque o espírito do irmão X, que é Humberto Campos, depois do processo que a família de Humberto Campos moveu contra ele em 1944, e passou a assinar irmão X. O que aconteceu? Tem um capítulo em um dos livros do irmão X, em que ele mostra um doutrinador, um espírita, que muito exigente, e tinha uma filha que ficou obsidiada. E ele chamou, foi doutrinando o obsessor, ele falou com o obsessor, você tem que sair desta minha filha, você tem que cair fora daqui agora. O espírito se afastou, mas a moça entrou em estado de coma. Aí aquela confusão toda, chama
não sabe o que é aquilo. Aí o pai da moça pediu ao guia espiritual lá do centro, o que aconteceu? Ele falou, não, o que aconteceu é que você usou a violência. Há certos casos de obsessão que a ligação é tão profunda que não pode haver separação. Não tem jeito. Não pode. Se houver separação, a pessoa vai à desencarnação. Há um complemento fluídico, perispírito para perispírito. Aí, o que eu faço com a minha filha? Você rogue, pelo amor de Deus, para que o obsessor volte para junto da sua filha. Para junto da sua filha. E existe um livro aqui no Brasil, foi publicado depois da desencarnação do autor, que era um psiquiatra do Rio de Janeiro, Lauro Ney, Dr. Lauro Ney, desencarnou no dia que completou 80 anos de idade. Chegaram os assaltantes na casa dele, e um sobrinho falou uma besteira qualquer, o assaltante deu um tiro na testa do Dr. Lauro Ney, caiu lá. Aí eles publicaram o livro depois da desencarnação dele, um livro em que ele relata um fato de uma paciente dele, que era esquizofrênica, e em casa ela ficava dentro de uma jaula, um quarto com grade, e ele foi lá, foi chamado, ele pediu à senhora mãe que abrisse a jaula para ele entrar. Aí falou, mas ela vai avançar no senhor. Não, eu estou acostumado com isso, não tem perigo não. Entrou, tal, conversou com a moça lá, fez a medicação correta, resultado, a moça melhorou, saiu da jaula. Foi a moça sair da jaula, o pai entrou em estado de coma. Aí a mulher procurou o doutor Lauro Ney. Doutor Lauro Ney, já aconteceu isso uma vez. Minha filha saiu do quadro, porque a esquizofrenia é uma coisa muito complicada. A esquizofrenia é obsessão pura. Tem esse nome. O certo é que a senhora mãe fala, já aconteceu isso, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Ele falou, bom, tem que continuar com o tratamento, tem que ver o que é esse coma. O seu marido não tinha coma diabético, não havia razão, clinicamente não havia explicação para o coma. Aí resultado, ela falou, não, vou tirar a medicação. Tirou a medicação da moça, a moça voltou para a jaula e o pai saiu do estado de coma. Então, isso, meus irmãos, eu acho que a gente precisa lembrar essa experiência do Chico Xavier, esses episódios, como a gente precisa ter paciência com